Essa é uma viagem pela Serra Gaúcha pouco explorada, longe dos roteiros óbvios, onde a natureza e a cultura caminham juntas. Tudo começa em Nova Petrópolis, com sua herança alemã viva na arquitetura, nos jardins e na tranquilidade das ruas. Em seguida, sigo para Caxias do Sul, coração pulsante da imigração italiana, onde tradição, trabalho e identidade se misturam ao ritmo da serra. O caminho continua por Farroupilha, terra de fé, história e memórias que atravessam o oceano. Entre vales e paredões de pedra, chega o Parque Salto Ventoso, um refúgio natural impressionante. A viagem segue entre vinhedos e colinas até Garibaldi, berço do espumante brasileiro, e depois Bento Gonçalves. Essa jornada é um mergulho nas raízes da Serra Gaúcha, que carregam a alma dos povos italiano e alemão, que ajudaram a construir essa região única do Brasil. Essa é uma viagem para sentir, observar e entender a Serra Gaúcha, além do que quase ninguém mostra. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Estou aqui me aproximando da região de Caxias do Sul. Então vocês estão prontos para conhecer mais uma região desse lindo estado? Muita natureza por aqui, ainda uma região bem montanhosa. Eu venho percebendo que o interior do Rio Grande do Sul ele é bem preservado, sabe? Muito lindo de ver isso. Parei aqui na estrada porque tem eu acho que é uma casinha antiga aqui, ó, muito típica. Olha que coisa linda. E olha só quantas flores tem aqui. Olha que lindo. E bem ali é um moinho, ó. Que antigo, olha isso. A água passa por ali, né? E gira o moinho ali, ó. Então, eu já estou bem próximo de Nova Petrópolis. Cara, essa região é linda. Não sei se é porque estava fazendo um lindo dia, né, de sol, mas é muita flor, muita árvore, muito verde. É tudo muito lindo aqui, cara. Cheguei em Nova Petrópolis. Cheguei na Alemanha brasileira, cara. Outra cidade com muita arquitetura, né? Europeu, alemão, né? Ainda mais toda fantasiada de Natal, né? E eu tô aqui com o Vine, encontrei ele aqui, o cara é inscrito no canal e ele é daqui, cara. A gente tá na praça principal, né? Praça das Flores. Praça das Flores. E tá toda enfeitada pro Natal já, né? Esse que é o labirinto verde? Esse aqui é o labirinto verde, né? O cartão postal aqui da cidade.
Ele foi idealizado por um alemão que morava aqui, né? Ele reside até hoje na cidade, que é o Hermann Hesse. Foi inaugurado em 1989 e foi inspirado num parque da Alemanha, de uma cidade chamada Schönbusch. Posso ter falado até errado o nome, mas é do sul da Alemanha. Ele passou a infância lá e ele idealizou o labirinto aqui para a cidade, né? E foi tudo gratuito, ele não cobrou nada, né? Foi tudo uma parceria com a prefeitura na época. E antes a gente estava conversando sobre como aqui a arquitetura alemã domina, né? Tem muitas casas antigas. E eu falei que muitas delas, né, eles fazem a arquitetura aparecer, mas aqui é um dos lugares que mais tem dessa arquitetura antiga, né? Está preservada, né? Principalmente no interior do município, né? Tem muitas casas que ainda são genuínas, elas são marcadas com numeração, inclusive pode desmontar elas são todas encaixadas, não são com pregos, né? E a gente pode até estar vendo uma aqui no centro, são 230 catalogadas, né? Fora as que ainda não estão catalogadas, né? Pode passar desse número. E esse aqui é o labirinto, ó. Olha só. Ele parece que vai como uma espiral, né? Mas aí te engana, né? Olha só. Bom, eu não vou muito para dentro porque eu não quero me perder, não. Esse aqui é o portal da imigração. Os alemães chegavam aqui, os imigrantes, no primeiro momento, quando eles recebiam suas terras, eles esperavam bem aqui a pessoa que ia designar o local das suas terras. Aí eles chegavam e eram transferidos para o local que eles iam. Então quando os imigrantes chegavam aqui, eles ganhavam as terras? Eles tinham que pagar, na verdade, pelas terras, né? Eles são de uma segunda leva de imigração. Entendi. A primeira eles ganhavam, que daí era em São Leopoldo, as cidades da região. Sim. A segunda leva teve que pagar daí. Dá pra ver várias casas, ó, da arquitetura antiga, alemã. Eu tinha falado que descendentes italianos, né? Mas na verdade aqui 80% é alemão, em torno de 80%, né? E aí o Vine tava falando que se eu pegar ali para Caxias do Sul já vai ser tipo mais italiano, né? 38 quilômetros daqui, né? Próximo já muda completamente a cultura, já a gente sai dos alemães e entra nos italianos, é como andar na Europa, só que no Brasil, né? Exatamente, muito interessante. Uma cidade aqui pertinho já é outros imigrantes, já são italianos e aqui já é mais alemão, né? A gente já pode comer massa, tomar um vinho lá do outro lado. Pizza. Aqui come chucrute, joelho de porco. É verdade. Culturas... É como se fosse na Europa, né? Já estamos andando pela Europa e é tudo pertinho lá na Europa também, né? A cultura alemã aqui acabou sendo mais preservada do que na própria Alemanha, né, Vine? Isso, a gente escuta de muitas pessoas que têm parente na Alemanha e vêm para cá dizer que aqui ainda lembra muito a Alemanha antiga, né? E a Alemanha se perdeu um pouco da sua cultura com a globalização, né? Com a modernização. E aqui, né? Aqui se manteve, né? Por ser um lugar do interior, por ser um lugar mais voltado para a agricultura, se manteve as tradições. Mais isolado também, né? Mais isolado, isso. O alemão que eles falam aqui, porque tem muita gente, principalmente o povo idoso, né, que fala ainda alemão, né? Eles devem falar um dialeto alemão assim mais tradicional do que o da própria Alemanha, né? Isso. Aqui aí eles chamam de Hunsrück. Hunsrück. É diferente do alemão normal, né? Do tradicional. Devem se entender, mas é... Exatamente. É diferente, né? Se entendem, mas é diferente. Incrível isso, né? A cultura aqui acabou sendo mais preservada do que a própria Alemanha.
O Vine estava falando que muitas casas são reformadas, né? E aí perde a autenticidade, né? Eles tiram certas coisas originais da arquitetura que é colonial, né? Alemã. Mas aqui tem um exemplo, essa casa aqui, que ela ainda é original, né, Vine? Essa aí é uma das poucas autênticas que restou na parte do centro, né? Ela ainda leva elementos originais e que se pregava na época, né? Como a própria porta. Depois eu acho que dá para nós explicar pro pessoal certinho o significado dela. Mas ela tem esse esqueleto, né, de estrutura de madeira, né? Que original ele não vai prego, ele é por encaixe e ele é preenchido com madeiras, né? Utilizando cimento não, barro com palha, né? No lugar do cimento que não existia na época, né? Então, até esses desenhos da porta aqui tem significado, né, Vine? Isso. O losango significa, então, a proteção. Os raios de sol significam a luz, a vida, né? E as listas verticais significam a ordem, né? A ordem. Que, como era uma época antiga, tinha essa questão de ordem, né? Religião, né? Bons costumes, então eles preservavam essa arte em portas. Muitas casas vão levar exatamente esses mesmos desenhos, né? Se ir na igreja da cidade vai ter esses desenhos, né? Casas antigas no geral. Era meio que um status na época, né? Sim. Tinha todo esse negócio naquela época. Aqui tem uma casa, então, mais uma, né? Isso. Essa tá um pouco abandonada, né? Merece cuidado, mas ainda tá restando. Mas é original, né? É original. Acho legal que até as plaquinhas, né? O nome das ruas são antigas, ó. Antigas não, né? Mas são meio que de modelo antigo. Quantos mil habitantes tem aqui a cidade? 20 mil. 20 mil. 20 mil habitantes. E esse aqui é o antigo hospital, certo? Hospital Hotel, né? Hospital Hotel. É. Por que isso? Antigamente o hospital seria aquela construção ali do lado. Aquela lá. É. Antigamente era normal, né? Naquela época tinha muitas doenças e a medicina não estava avançada, então faltava leitos. E aí sobrava para o hotel, né? Então já era estratégico. E a gente chegou numa rua aqui, ó, que do nada a cidade vai para baixo aqui, ó. Quase que um abismo aqui, ó. E uma vista incrível, olha só isso. Como se fosse um mirante, né, Vine? É um mirante, né? É um mirante, Tem até um deck aqui, ó. A gente está a 90 metros do centro, né? A gente chega já numa área natural, preservada da cidade, né? Então a gente tem essa particularidade aqui, a gente está rodeado de natureza. Olha só, tudo preservado ao redor da cidade, né? E essa aqui é a feirinha de Natal, ó. Vai ter show aqui, Vine? Tem bastante show, né? Tem a programação, começa normalmente na quinta-feira, aí vai quinta até domingo, né? Final de semana começa, normalmente é lotado essa parte aqui, né? Sim, mas à noite também, né? À noite também, é. Aqui tem um Papai Noel, ó, tomando chimarrão. Vocês que cuidam dessas flores aqui, cara? É nós que cuidamos das flores, né? Principalmente a Nádia. Bom trabalho, viu? Olha, tá de parabéns, cara. Obrigada. Tem que manter, né? Tem que manter limpo, senão... Tá lindo as flores, viu? Parabéns. Obrigada. A Nádia tem 30 anos aí, né, Nádia? 34 quase. 34, né? Foi ontem que ela entrou. Já faz uns tempão que a gente tá aí. A senhora é daqui também? Sou.
aqui de novo. Comecei a trabalhar no Parque Aldeia do Imigrante. Aham. Aí eu vim pra praça, agora estou direto na praça. Que legal, muito bonito aqui. Muito obrigado pelo passeio, cara. E se alguém quiser ir conhecer a cidade, tem como você quer deixar seu contato aí, seu Insta? Sim, posso deixar assim, é @Serra Happy Hour. Serra Happy Hour. Isso aí. É isso aí, quem quiser passear aí com o Vine aqui na cidade, ó. Só chamar, seja Só bem-vindo, chamar. né? A gente tem o título de cidade mais hospitaleira do Rio Grande do Sul, então a gente tem que manter esse título para nós. Então, sejam todos bem-vindos. É isso aí, galera. A cidade é colorida e vale a pena vir conhecer. Muito legal, achei muito linda essa cidade de Nova Petrópolis, cara. Muito colorida, limpa, segura. Então vamos nessa agora, continuar a viagem, gente. Que tem muita cidadezinha legal por essa região aqui para conhecer. E eu estou indo agora em direção a Caxias do Sul. E, meu, essa estrada tá linda, muito arborizada. Uma natureza assim imponente, cara. E uns morros bem altos também. E agora, né, indo para esse lado de Caxias do Sul, a gente vai deixar essa área de mais influência alemã e começar a entrar numa área mais assim, de influência italiana, né? Uma imigração mais forte da Itália. Será que a gente vai conseguir ver diferenças, né, dessa cultura, diferença nas pessoas ou até mesmo na arquitetura? Tô curioso. Olha só, parei aqui na estrada. Olha essa arquitetura. Já tem mais uma cara italiana, né? Olha só. Linda, né? E aqui eu cheguei em Galópolis, ó. Decidi estacionar a Fioreta e caminhar aqui por Galópolis. Acho que é assim que se fala, né? Olha a pracinha da cidade, cara, que lindo. Olha essas casinhas todas iguais. Com um tijolinho assim, né? E estou eu aqui, caminhando por Caxias do Sul. Tá um lindo dia, cara, nossa. E eu tô vendo que essa cidade aqui tem bastante parque também. Tô chegando em um agora. E esse parque que eu tô chegando aí é o Parque Municipal Getúlio Vargas.
Olha só que lindo esse lugar, gente. Uau. E aqui eu cheguei em mais uma praça, se chama Dante Alighieri. Aqui já tem uma roda gigante, tem um parque e tá toda enfeitada pro Natal essa pracinha aqui. E aqui, ó, tem a Catedral Diocesana Santa Teresa. E aqui eu cheguei nessa igreja enorme aqui, cara, olha só. E se chama Igreja de São Pelegrino. E aqui encontrei o Jordan, que é daqui de Caxias do Sul. Sou guia de turismo. Guia de turismo, é inscrito no canal também, acompanha minha aventura, então. Com certeza. E a gente estava aqui nessa igreja que é São Pelegrino. São Pelegrino. Cara, que interessante essas pinturas no teto, meu. Foi o Aldo Locatelli, o pintor, foi um grande artista aí, e eu não sei exatamente quanto tempo ele levou para fazer essas obras aí, mas é um artista de mão cheia, como tu pode ver ali. Incrível, cara. É uma qualidade as pinturas dele, sim, são obras de arte, Sim. né? Um artista de mão cheia, não tem nem o que dizer, né? Sem falar também, não só no teto, né? Todo o trabalho artístico das paredes também. Jordan, que parque é esse aqui que a gente chegou Esse agora? é o Parque Cinquentenário. Aqui a gente pode observar que tem ainda algumas araucárias antigas aqui, porque aqui na região de Caxias tinha muita mata de araucária. Então, pelo fato de ser uma madeira nobre, que tem os galhos somente no topo da árvore, as tábuas eram muito boas, não tinham nó. Então essa árvore foi muito procurada para construir as casas quando os imigrantes italianos chegaram. Então teve muita família que construiu serraria e se beneficiou muito da araucária. Aqui na nossa região tinha muita floresta de araucária. Hoje restam apenas alguns indícios aí dessas florestas. A região de Caxias, tu olhar uma foto antiga, no horizonte só via araucária. Só araucária. Então aqui tem algumas, uma que outra perdida por aqui. Ali em Canelas, se tu for lá no Pinheiro Multissecular, tu vai ver que tem uma araucária lá com 7 metros de diâmetro. Ela só foi popada porque tem um tronco bifurcado. Nossa. E não dava uma boa tábua. Então aqui em Caxias tinha assim muita floresta de araucária, que é um legado dos povos originários que aqui habitavam. Sim, claro. Não, eu tô encontrando mais até do que no Paraná, cara. Sim. Que o Paraná, o símbolo é a araucária, o Sim. símbolo do Paraná, né? Mas a araucária, ela começa lá na região do Chile, que é a Araucana, e ela se estende, se eu não me engano, até a região de Campos do Jordão, no Brasil. Eu vi na Patagônia até. Isso aí, lá naquela Só região. que na Patagônia é uma outra espécie que é a araucana, vi, assim. ela é um pouquinho diferente da nossa. E já que você tocou no assunto sobre imigração italiana, por que que aqui em Caxias do Sul o que mais aconteceu, né, foi a imigração italiana? Então, a imigração italiana foi um processo que foi desenvolvido pelo governo da época para ocupação da terra local aqui e também por causa da questão de mão de obra. Então, com o término da escravidão, não existia mais mão de obra disponível para o café, por exemplo. Então, o governo da época lá, eles fomentaram a imigração italiana porque tinha muita disputa de terra aqui na nossa região. Essas terras eram terras devolutas do Brasil Império, e com a proclamação da República essas terras não tinham dono, que eram as terras devolutas. Então o pessoal demarcou essas terras devolutas para receber os imigrantes italianos aí na imigração italiana. Na Serra Gaúcha eram 3 colônias principais, era a Colônia Caxias, que é Caxias do Sul atualmente, Colônia Conde D, que é Garibaldi,
e Colônia Dona Isabel, que era Bento Gonçalves. Então a Colônia Caxias, que é essa que a gente está hoje, ela começava lá em Nova Milano, que era a primeira légua. Os imigrantes vinham de barco a vapor de Porto Alegre até Porto do Guimarães, que é São Sebastião do Caí, e de lá eles subiam até Nova Milano. Tinha um barracão nessa légua, e aí eles chegavam: ah, como é que é o teu nome? Ah, meu nome é fulano. Ah, teu lote é na légua tal, lote tal. E eles tinham que subir a serra no lombo de mulas para chegar no lote deles. Então a Colônia Caxias ela começava em Nova Milano, que é Farroupilha, e ela se estende até Flores da Cunha, que é a divisa de Nova Pádua. Então do rio Caí até o Rio das Antas era a Colônia Caxias. Hoje é Farroupilha, tem a região de Nova Pádua ali, e Caxias propriamente dito, mas na época era uma colônia só, a Colônia Caxias. E as primeiras famílias que chegaram na Colônia Caxias se assentaram em Nova Milano era a família Radaelli, Cripa e Esperafico. Se tu for lá na praça de Nova Milano, tem um monumento na praça em homenagem a essas 3 primeiras famílias, que foram as primeiras famílias que chegaram na Colônia Caxias. Colônia Caxias. Isso aí, Colônia Caxias, isso aí. Interessante que esse negócio de você falou que os imigrantes chegavam, aí eles iam dando, né, você fica com essa terra, com essa. A mesma coisa me explicaram lá em Nova Petrópolis, mas só que não os italianos, os alemães. Exatamente, foi o mesmo processo. O mesmo processo. Ali na região de Nova Petrópolis foi a colonização alemã. Tem a região de Vale Real, que era Kronental, que era o Vale da Coroa, foi um processo muito similar que eles fizeram. E a imigração alemã começou antes, os alemães chegaram antes. Os italianos chegaram em Caxias a partir de 1875. Ah, tá. Então nós estamos completando agora, em 2025, 150 anos de imigração italiana. É um período muito curto, 150 anos de história. Sim. E o pessoal esquece da história que existia aqui, os povos que aqui existiam antes dos europeus chegarem. Com certeza, existiam povos aqui, né? Existiam os povos originários. Eu tenho feito uma pesquisa ali no meu canal do YouTube. Qual que é o seu canal do YouTube? Meu canal do YouTube é Essência Adventure. Tem uma playlist chamada Redescobrindo a Colônia Caxias, que é onde eu crio conteúdo referente à imigração, e tem a playlist dos povos originários, onde eu crio conteúdo referente aos povos que aqui habitavam. Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, visita o canal dele lá no YouTube. Essência Adventure. Essência Adventures. Aí aquele estádio ali que dá para ver daqui do parque é o estádio do Caxias. Um dos times de futebol aqui da cidade. E é Caxias, um time de futebol, qual que é o outro aqui? Juventude, Caxias Juventude, e o Juventude. Assim como Porto Alegre tem o Grêmio e o Inter, aqui em Caxias tem o Caxias e o Juventude, que são os 2 principais times aí da cidade. E aquele ali é o estádio do Caxias. Estádio do Caxias. Esse é um monumento referente aos 50 anos, os primeiros 50 anos da imigração italiana. Ele foi erguido em 1925, se eu não me engano. E é com esse lindo pôr do sol que eu deixo Caxias do Sul para trás. É isso mesmo, estou continuando a viagem, apesar de o dia estar acabando, estou mesmo assim deixando Caxias do Sul, porque eu estou indo agora apenas 20 minutos até Farroupilha, que é o próximo cidadezinha daqui da região que eu quero conhecer. Mas é lógico que eu só vou chegar lá à noite, né? Porque já está acabando o dia. Mas tudo bem, eu estava pensando em dormir lá, por isso que eu decidi já sair de Caxias do Sul. Cheguei em Farroupilha, cara. Acho que aqui eu fico hoje à noite.
Bom dia, meus amigos! Mais um dia aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha aqui. Eu tô aqui agora, acordei hoje em Farroupilha, dormi numa pousadinha aqui. E hoje eu vou continuar, né, essa exploração por essa região aqui do Rio Grande do Sul. Tô andando aqui pela Praça da Matriz. É uma pracinha aqui no centro de Farroupilha, que tem a Igreja Matriz, né? E Farroupilha, assim, dirigindo pela cidade, parece ser uma cidade, assim, por mim, né? Uma cidade maior do que é. Tem em torno de 75 mil habitantes a cidade. Mas andando assim, dirigindo pela cidade, você vê muitos prédios, né? Parece uma cidade bem maior, mas é uma cidade também bem próxima de Caxias do Sul, né? Então as cidades meio que se unem, né? Quando é assim é muito bom. Cidades perto uma das outras, né? E aqui eu cheguei no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Isso aqui é uma região que chama Caravaggio, uma região aqui de Farroupilha. Dá menos de 10 minutos de Farroupilha. E aqui é um lugar muito importante para os gaúchos, porque tem esse santuário aqui. O pessoal vem muito visitar aqui. E fica meio que no alto de um morro, sabe? E tem um parque bem bonito ali. Aqui é o santuário antigo. Aí tem uma torre do cinto, olha que bonito. E aqui é a igreja, né? E aqui eu cheguei, ó, em Nova Milano. Tem um lugar mais italiano do que um lugar que se chama Nova Milano. Aí lá diz, berço da imigração italiana, hein? E logo aqui na entrada de Nova Milano tem
monumento aqui aos imigrantes. Aqui em cima tem, ó, meio que um parque, ó. Legal. Aí lá atrás tem, eu acho que uma réplica, ou não sei se é um original, mas é aqueles barcos usado em Veneza. Que legal. Aí, olha só, um barco antigo, aqueles estilo italiano. Passando aqui, ó, por muitas parreiras de uva, olha só. Tudo isso aqui é uva, olha. E aqui eu cheguei no Parque Salto Ventoso. Não fica muito longe de Farroupilha. É a região aqui de Farroupilha. E tem um parque muito bonito aqui, com alguns mirantes, que dá para ver uma linda cachoeira. E se eu não me engano, tem uma trilha que passa por baixo da cachoeira, cara. Então eu tô bem ansioso para dar uma olhada aqui nesse parque também. Acho que aqui já tô chegando num mirante. Daqui não dá pra ver muita coisa, né? Mas eu acho que a cachoeira deve ser por ali, ó. A gente deve estar em cima dela. E a entrada aqui foi de R$20. E aqui vamos para outro mirante. Vamos ver se daqui já dá pra ver a cachoeira. Ah, daqui dá pra ver já um pouco, ó. Olha que trilha linda, cheia de flores, toda arborizada. Uma das coisas que me surpreendeu nessa Serra Gaúcha, no interior gaúcho, né, é a quantidade de flores, né, e quanto arborizados são os lugares também. Olha quantas samambaias. Que maravilha de caminhada. Aqui a vegetação já está tomando conta das ruínas, olha só que bonito.
Além do barulho já da cachoeira, eu já sinto um ar úmido assim, vindo de lá, né? Muito bom. Olha só, tem uma trilha, né? Uma passarela que vai fora a fora ali pela rocha. E olha só, essa passarela passa por baixo da cachoeira, cara. Que incrível, olha só. Impressionante. A sensação de passar por trás da cachoeira vai ser incrível. Então vamos atravessar aqui, ó. Comecei a caminhar na passarela. Olha que vista fascinante, cara. Olha isso. Lindo demais. E por trás aqui a gente vê que não é uma queda tão forte, né? Mas quando a gente vê de lá de fora, parece que é uma queda bem forte. Mas ela é quase transparente por trás, olha só que linda. Então vamos que vamos, gente. Vamos continuar explorando esse interiorzão aqui do Rio Grande do Sul. Muita uva, hein? Muita uva. As casas aqui, ó, tudo com no quintal plantado uva, olha que legal. Olha lá, ó, cheio de uva. E eu parei aqui em Carlos Barbosa. É mais uma dessas cidadezinhas pequenininhas aqui, mas muito bonitinhas, cara. Olha só, olha a arquitetura disso aqui.
Olha que coisa antiga. Case Nostre, italiano. Olha, aqui parece que é onde era a estação de trem que revitalizaram, né? Fizeram aqui o memorial Maria Fumaça de Carlos Barbosa. Aqui é bem na entrada da cidade, ó. E estou entrando agora em Garibaldi, outra cidadezinha bonitinha. Estacionei a Fioretta aqui em Garibaldi. Estou aqui caminhando pelo centro histórico, meu. E já antes de estacionar o carro, passando, quando eu tava chegando aqui, já me impressionei com parte do que eu vi, cara. Esse centro histórico promete ser lindo. Ainda mais que ele tá enfeitado pro Natal também, tem essa, né? Aqui é o Museu de Garibaldi, ó. Olha que lindo, tem um paredão todo trabalhado, ó, com a história. Aí, ó, Garibaldi é capital nacional do espumante, ó. Aí aqui tem um navio com os imigrantes italianos. As primeiras colônias italianas no Rio Grande do Sul. E o museu é interessante, recomendo muito visitarem. É basicamente a história da cidade de Garibaldi e de como os imigrantes italianos chegaram aqui, com todo esse processo, né, de separação dos lotes de terra e como cada família ficava com as terras. Um museu que explica muito esse processo, né, que aconteceu, né, em torno de 1800, mais ou menos. Aí, ó, fazendo 34 graus, tá? Então eu acho que eu mereço aquela curtida, né? Pra estar aqui debaixo desse sol. Deixa a curtida aí se tá gostando do vídeo. Deixa um comentário também, vai ajudar muito o canal. E aqui é a paróquia São Pedro. Olha essa casinha. Antiga. E aqui estou andando na rua Buarque de Macedo. Essa rua histórica aqui de Garibaldi, né, cara? É a rua que tem todos os casarões históricos e que foi preservado, né, muito dessa arquitetura colonial italiana.
Mas você tá andando na rua, olha só o que tem aqui na rua mesmo, cara. 24 horas por dia aberto aqui, ó. Você pode simplesmente tomar uma cerveja, um chopp, bem aqui, ó. Na rua, ó. Só não vou beber um chopp ali porque eu tô dirigindo, né? Ó, ali dá pra ver que tem uma Maria Fumaça antiga, ó, que virou um monumento. E olha como é florido aqui. Todo lugar, né? Todo lugar pela Serra Gaúcha, todo lugar pelo interior do Rio Grande do Sul é muito florido. Uau, cheguei aqui na frente da igreja agora. E olha que florido. E agora estou dirigindo pelo Vale dos Vinhedos, uma estrada aqui que se chama Estrada do Vinho e tem tudo para ser cinematográfica. Ela é uma estrada assim que passa entre vários vinhedos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, eu tava na Estrada do Vinho, né? Daí agora eu tô dirigindo pela Estrada do Sabor. Várias estradas por aqui. E tudo, olha, cinematográfica. Bom, o pôr do sol ajuda muito, né?
É, tá parecendo que quando os italianos vieram, eles trouxeram o vinho também. Muito vinho por aqui. Gente, essa foi a Serra Gaúcha. Muito obrigado por me acompanhar durante esses dias aí pela Serra Gaúcha, por esses lugares maravilhosos que essa serra do Rio Grande do Sul tem a oferecer. Eu venho aqui finalizar esse vídeo e agradecer vocês por chegar até aqui no final do vídeo. E quero pedir também ajuda para vocês deixar aí aquela curtida se você gostou do vídeo. E claro, por que não deixar um comentário para ajudar mais ainda e dar esse grande apoio ao canal. Muito obrigado, gente, e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!